Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um resumo da nossa oficina Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, que já foi apresentada em mais de 20 colégios nas regiões do Alto Tietê e outras cidades da Grande São Paulo. Bom, muito se fala hoje em metodologias ativas e nós vamos discutir os princípios e os fundamentos e tentar superar a barreira que muitos professores têm de imaginar que, se eu mudar a forma como eu ensino hoje, e que eu acredito que dá certo, será que os meus alunos vão aprender? Esse é um medo muito natural que todos nós carregamos. Mas vamos entender um pouco mais do que nós estamos falando quando falamos de metodologias ativas. Bom, primeira coisa a colocar em pauta é que o mundo mudou. O mundo mudou muito nas últimas 2 décadas com o advento da internet e continua mudando cada vez mais rápido. Coisas que pareceriam sonho ou ficção científica, hoje são uma realidade banal para a maioria das pessoas. Smartphones, celulares, comunicação por vídeo com pessoas do mundo inteiro simultaneamente. Coisas que na nossa infância, para quem já tem aí alguns anos de carreira, eram inimagináveis. E quanto mais o tempo passa, mais nós veremos a tecnologia mudar a forma que nós vivemos e mudar a forma também como nós aprendemos. Quem tem aí pelo menos mais de 40 anos deve ter passado, pela escola e ter pesquisado numa enciclopédia como a Barça, a famosa enciclopédia Barça. Então imagine, um professor de história solicitava um trabalho sobre o Egito e você ia lá na Barça, no verbete Egito, e se você tivesse sorte, um pouquinho de dinheiro, conseguiria uma cópia, uma xerocópia da página mostrando a esfinge e a pirâmide ao fundo, e a sua xerox provavelmente nem sairia tão boa quanto essa imagem que eu estou mostrando em preto e branco. E você faria um trabalho manuscrito e colaria então essa imagem para enfeitar o seu trabalho. Imagine um aluno hoje. Ele pode acessar imagens em alta definição da esfinge, câmeras instaladas ao vivo. Nós podemos entrar na internet e ver as pirâmides nesse momento que está acontecendo lá ao redor. Vídeos gravados em 3D e alta definição. E podemos explorar por dentro das pirâmides através de realidade virtual, como se estivéssemos lá dentro. E isso é só o começo das mudanças, são mudanças que já estão aí e é só o começo de outras mudanças que virão. Então não podemos manter a mesma forma de dar aulas que nós tivemos, nas quais nós fomos educados, no mundo que era totalmente diferente. Qual é a forma predominante de se dar aulas ainda hoje? Qual será? Essa imagem provavelmente reproduz o que acontece na maioria das salas de aula. E com todas essas mudanças que nós comentamos, cabe a pergunta: será que essa forma ainda é válida como forma predominante de ensino? Bom, além da revolução tecnológica, as neurociências têm nos dado informações sobre os processos de aprendizagem. Como o nosso cérebro funciona, como nós podemos aprender conceitos e coisas novas, como podemos melhorar o processo de aprendizagem. Então, as contribuições da neurociência nas 2 últimas décadas também têm aberto janelas de oportunidade para as inovações no processo educativo. Esse é um tema muito interessante, que já foi abordado em outro momento nos nossos cursos. Então, o que são as metodologias ativas? A concepção central do processo de ensino por metodologias ativas é colocar o aluno no centro da construção do conhecimento. É um conhecimento que parte daquilo que o aluno já tem de bagagem intelectual e cultural para uma construção de um novo conhecimento com a participação ativa desse aluno.
valorizando neste processo diferentes formas de aprendizagem. E permite ao aluno desenvolver uma autonomia no processo de aprendizagem, que é muito importante no mundo no qual nós não paramos de aprender jamais, né? Antigamente, um médico ou um engenheiro poderia se formar e exercer a sua profissão por 20, 30, 40 anos, praticamente sem ter que retornar, sem ter que estudar algo novo, aplicando só aquilo que aprendeu ali no seu curso superior. Hoje isso é praticamente impossível. Em todas as profissões, tudo muda muito rápido. Nós temos que aprender de forma constante e a autonomia no processo de aprendizagem é muito importante. Então nós propomos no curso uma oficina, nós vamos discutir aqui um pouco de como ela foi apresentada, né, que era explorar uma abordagem ativa a partir de um objeto antigo. Então nessa oficina nós levamos, né, uma moeda de R$10 de 1730, né, uma raridade que nós encontramos aqui, que é exatamente essa moeda que vocês veem a imagem. E a partir do objeto, né, ele é um mote da nossa oficina para o processo de desenvolvimento do processo de aprendizagem. E foram propostas então algumas instruções e algumas questões, né? Então algumas questões na primeira parte é levar os alunos a buscar informações sobre esse período. O que essa moeda suscita? Quem governava o Brasil nessa época? O que está escrito na moeda e qual a tradução? Vou retornar aqui a imagem para que vocês possam ver que há um escrito, né? Há uma inscrição dos dois lados da moeda, né, numa língua que é o latim, e isso leva os alunos, né? A gente coloca esse desafio de buscar o que está escrito ali e qual é a relação disso com esse momento histórico no qual o Brasil vivia. Né? Descobrir de que materiais as moedas eram feitas, né? Entender por que esses materiais eram utilizados e se eles ainda são utilizados e por que não são mais utilizados, caso não sejam os mesmos hoje em dia. Trabalhar com a ideia do valor atual dessa moeda com base em ouro, então quantas gramas de ouro eu compraria com essa moeda na época, quanto eu compraria hoje e converter isso na moeda atual. Um exercício muito interessante, né, de aproximação, de buscar informações, né, do valor do ouro em diferentes períodos. Por que a moeda era chamada de réis? Né? Um plural que nós deixamos de usar, né, a língua como algo dinâmico. O réis é o plural do real, né, e hoje nós chamamos de reais, mas também leva o aluno a enveredar por esse processo dinâmico da língua. Então são questões que envolvem aspectos de diferentes disciplinas, suplantando essa barreira disciplinar. Vejam que eu tenho temas ligados à história, à química quando eu falo dos materiais, à matemática quando eu falo dos valores, né? À língua, né? Quando eu estou falando do latim e do plural de real. Então, nós suplantamos essa questão disciplinar, tratando o conhecimento como um objeto único. Proposta essa atividade, quando informação para professores durante 15 minutos, em 2 equipes, né? E na segunda parte, um brainstorm, né? Quais outras disciplinas, conteúdos e conceitos podem ser relacionados a essa atividade? Então, essa atividade é realizada na oficina presencial. Depois disso, nós discutimos alguns exemplos de abordagens de metodologias ativas, né? A aprendizagem baseada em problemas. Né? A capacidade de resolução de problemas é uma das habilidades mais importantes hoje no mundo acadêmico e no mundo do mercado de trabalho. A forma de resolução de problemas a partir de atividades colaborativas, então saber trabalhar em equipe, incentivar as habilidades de investigação, refletir, criar uma solução diante de uma nova situação, uma situação inesperada.
O professor atua nesse quadro como mediador, não levando a resposta e a solução do problema, mas conduzindo o grupo na busca pela solução, né? Atuando como um provocador, né? Atiçando a curiosidade, né? Fazendo com que o grupo, né, esteja estimulado na busca de uma resolução por conta própria. Aqui nós entramos com abordagens relacionadas a todas as disciplinas e inclui-se aqui, né, as novas abordagens das tecnologias de educação, o uso de ferramentas computacionais, o uso da robótica como uma ferramenta de resolução de problemas. A aprendizagem baseada em projetos, né, no qual nós temos aí já uma boa tradição com muitos colégios, né, com uma educação formada em projetos. Só que hoje nós ampliamos muito a questão dos projetos, porque hoje nós temos um avanço tecnológico que permite uma interação. Nós podemos desenvolver projetos entre escolas, né, entre alunos de salas diferentes, entre escolas de estados diferentes, entre escolas de países diferentes. Há um rol de oportunidades de desenvolvimento de projetos coletivos. E muitos exemplos ligados à tecnologia, como o movimento Maker, né? Aquele faça você mesmo, a tecnologia aplicada à solução de problemas, né? Trabalhar com projetos relacionados a problemas da comunidade, buscando a solução dentro do movimento Maker, fazendo com que você possa, então, desenvolver no aluno tanto essa capacidade, essa habilidade de resolução de problemas, quanto o trabalho em equipe. Aqui nós colocamos 2 exemplos, né? Então, o trabalho com robótica, né? Aqui um projeto de uma tabela periódica 3D em tamanho real, né? Muito interessante, então, o trabalho aí com projetos dentro desse processo de ensino. A aprendizagem entre times, né? Formação, trabalho com equipes, a chamada gamificação, né? Isso ajuda a criar um ambiente colaborativo de troca de ideias. A sala de aula invertida, talvez uma das metodologias ativas mais discutidas e comentadas na atualidade. Nesse caso, nós vamos contar, né, com uma inversão do processo normal, né? O estudante tem acesso ao conteúdo a ser estudado, se apropria desse conteúdo, né? Analisa esse conteúdo. Isso pode ser feito presencial, de forma online, na casa dele. E na escola, na presença do professor e dos colegas, é feita então a interação entre todos os alunos na resolução de problemas que necessitam desses conteúdos a serem estudados. Então nós invertemos aquela situação na qual o professor ele discute com o aluno em sala de aula o conteúdo, apresenta os conceitos e o aluno em casa aplica esses conceitos na resolução de exercícios, de problemas, de questões. Ao inverter, nós então trazemos o quê? O aluno discute, aprende, desenvolve e se envolve com o conteúdo em casa, sozinho e às vezes em pequenos grupos, e traz para o coletivo esses conhecimentos, né, essas habilidades para buscar a solução dos problemas, resolver os exercícios, executar um projeto. Então é um processo, né, de construção que tem muito que traz muito a ganhar para o processo de ensino-aprendizagem do aluno, porque isso ajuda a conquistar a autonomia. A aprendizagem por tutoria, né, similar à aprendizagem por projetos, nesse caso com o professor atuando, né, de forma a conduzir o desenvolvimento da atividade proposta, né, reorientando os caminhos, mas sempre respeitando a autonomia do aluno e respeitando o aluno como um ser único, a idiosincrasia de cada indivíduo. É um grande desafio da educação e da escola brasileira o respeito à idiosincrasia, né, ao tempo de aprendizagem de cada um, né, o respeito aos interesses de aprendizagem de cada um.
Isso exige uma escola, né, com uma gestão democrática e com professores que estão de coração e mente abertos para poder abraçar essas novas metodologias. Só um exemplo da sala de aula invertida, como nós discutimos, né? A sala de aula, nós temos o conteúdo novo, não há tempo para pensar, né? Mal dá para fazer as anotações, os alunos normalmente perdem o foco, de preferência o professor não quer que ninguém fale, que ninguém interaja, porque ele tem que dar conta daquele conteúdo. E nas atividades extra classe, uma carga grande de exercícios, resumos a se fazer, preparar seminários. E na proposta da sala de aula invertida, né, o aluno estuda o conteúdo em casa e a sala de aula é o momento, é o local no qual você vai buscar pensar sobre o que você estudou, aprofundar os conceitos, tirar as dúvidas e colocar em prática aquilo que foi, então, aprendido. Então, aqui um diagrama, né, dessa proposta. Então, nessa nova abordagem, há de saber que o professor continua sendo a figura mais importante. O professor não perde o seu papel central no processo de educação. Pelo contrário, ele ganha ainda mais força, ainda mais importância. Isso é fundamental, né? Para que isso ocorra, é fundamental que nós estejamos sempre estudando, sempre aprendendo, porque, como dissemos no começo, o mundo muda muito rápido e continuará mudando. Mas o papel do professor e das relações humanas continua essencial. Tá? Esse é um resumo da apresentação sobre metodologias ativas e, para aqueles que tiverem interesse, podem nos procurar aí nas redes sociais e podemos, então, conversar mais sobre isso. Espero que tenha sido esclarecedor. Foi um tempo muito curto, mas agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e até mais.